Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho da vida nos mosteiros durante a Idade Média, das abadias, dos centros de oração, trabalho e produção intelectual. Vamos falar das heresias e do canto gregoriano. Bora lá? Então, nem todos os cristãos eram a favor de a igreja acumular riquezas e criticavam a vida luxuosa que muitos bispos e padres levavam. Procurando retomar os ensinamentos da vida pobre de Cristo, muitos religiosos optaram por uma vida mais simples, recusando os bens materiais. Surgiram assim as ordens monásticas. Dentre as novas ordens, destacaram-se as criadas por São Bento, em 529, de monges, né, e por São Francisco de Assis, mas aí é a ordem dos frades menores, né, em 1210, e por São Domingos de Gusmão, em 1217, a ordem dos pregadores, São Domingos Gusmão, AOP. As ordens compreendiam mosteiros que abrigavam homens ou mulheres. A ordem dos beneditinos defendia que os monges deveriam levar uma vida simples, rezando, ora et labora, rezando e trabalhando, orando e trabalhando, estudando e obedecendo a seus superiores. Os membros dessa ordem eram eruditos, foram eles que transcreveram a maior parte das obras literárias gregas e romanas, sendo, em grande parte, responsáveis por sua preservação. Aqui é uma imagem da abadia de Cluny, pertencente à ordem monástica beneditina, uma das mais importantes da Idade Média. Inspirados no Evangelho, os franciscanos procuravam ajudar os pobres e professavam votos de pobreza, castidade e obediência. E de amor à natureza também, né? Eles tinham um compromisso com a natureza. O mesmo ocorria com os membros da ordem dominicana. Desta forma, essas ordens passaram a representar uma oposição às práticas do alto clero medieval. Na Idade Média foram fundadas inúmeras abadias, algumas tornaram-se muito famosas e existem até hoje, como a de Melk, na Áustria. Recebe o nome de abadia a residência dos monges, de monges governados por um abade, ou por uma abadesa, né? O abade é o pai da comunidade, a abadesa é a mãe. A abadia vem a moradia do pai, né? As abadias medievais eram praticamente autossuficientes, tinham geralmente igrejas, bibliotecas, muitos quartos, que eram chamados de celas, né? As celas dos monges, oficinas para a produção e conserto de ferramentas de carroças, trebarias e cocheiras, cozinhas, localizavam-se sempre no centro de uma grande propriedade, onde eram cultivados trigos, cevadas, centeio, videiras, frutas. Eram também criados porcos, galinhas, perus, patos, bois, vacas, cavalos. Os próprios monges trabalhavam no cultivo e na criação. Alguns, porém, passavam todo o tempo na biblioteca, copiando e estudando as obras dos grandes escritores da antiguidade, sobretudo gregos e romanos. Eram os monges copistas. Eles produziram verdadeiras obras de arte. Nas margens das páginas desenhavam ilustrações, chamadas iluminuras, utilizando um tipo de letra que hoje conhecemos como gótica. Nas abadias, além do trabalho, grande parte do tempo era dedicado à oração e ao canto sacro, o canto gregoriano, né? As abadias contavam também com numerosos servos que executavam os trabalhos mais pesados. Tem aqui uma imagem de cenas da vida cotidiana em uma abadia medieval. Nas duas primeiras imagens vemos os monges trabalhando. A terceira mostra o guardador de chaves, dentre suas atribuições, estava a cuidar da provisão de vinho, né? Não deixar que o povo chapasse o melão. Existem diversos filmes que têm como tema central o mundo medieval. O Incrível Exército de Branca Leone é um deles. De forma bem humorada, mostra aspectos da organização social desse período. Outro filme importante é O Nome da Rosa, baseado no livro do mesmo nome, do escritor italiano Umberto Eco. Esse filme oferece uma boa ideia de como eram as abadias medievais. Assista um filme que tem como cenário da Idade Média. Escrevam. Apesar de todo o seu poder, a Igreja Católica encontrava resistência por parte de grupos ou pessoas que se opunham a alguns de seus dogmas, às suas verdades de fé, às suas verdades incontestáveis. O ato de se opor à Igreja era chamado de heresia. Quem a praticava era considerado herege e condenado pela Igreja. É importante destacar que na Europa medieval não se questionava a existência de Deus, mas apenas a forma como essa fé deveria ser manifestada. Um exemplo de heresia era a seita dos valdenses, surgida no século XII. Eles adotavam a pobreza absoluta, não aceitavam os juramentos e a pena de morte. Defendiam ainda que qualquer pessoa podia rezar a missa, né? Podia celebrar a missa, não só o sacerdote, né? O presbítero. Para combater seitas e pessoas hereges, a Igreja Católica adotou uma série de medidas que culminou com a criação do Tribunal do Santo Ofício no século XIII. Esses tribunais mandavam investigar os casos suspeitos, havia julgamentos e castigos, muitas vezes a condenação à morte. Para obter a confissão, os inquisidores faziam uso de tudo quanto é tipo de tortura física. O canto gregoriano surgiu na época medieval. Nele, a música é apenas cantada, sem acompanhamento instrumental.
Esse tipo de música recebeu o nome de São Gregório, o Papa que comandou a igreja entre 590 e 1604 e que deu um grande impulso também para a ordem beneditina. Inclusive nós conhecemos a história de São Bento e a regra de São Bento através de São Gregório, do Papa, né? O Papa Gregório ordenou aos diáconos que cantassem unicamente o Evangelho. As outras passagens musicais que faziam parte da missa estavam a cargo de padres menos graduados. Dando continuidade à sua admiração pela música, São Gregório apoiou a escola de cânticos romana com o intuito de formar cantores profissionais. No século IX, por exemplo, já havia vários vocais de cantos gregorianos, segundo Daniel Borstein, os criadores. Na Idade Média, a Igreja Católica esperava e exigia a obediência de todos os habitantes da Europa Ocidental. Obediência era uma das palavras mais usadas nesse período, obediência do servo ao Senhor, do vassalo ao suzerano, do Senhor ao rei e de todos à Igreja. A Igreja Católica foi a instituição mais poderosa do mundo medieval, dominava grandes extensões de terra e principalmente a consciência dos fiéis. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Deixa eu continuar aqui para terminar, né? François Villon, poeta francês do século XV, escreveu assim a reação da sua mãe ao entrar em uma catedral. Sou uma mulher velha e pobre, muito ignorante e não sei ler. Mostraram-me lá na igreja da aldeia um paraíso pintado com harpas e um inferno onde são queimadas as almas danadas. A primeira visão me encheu de alegria, a segunda de medo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, e até a próxima.